estamos aqui para mais um episódio da nossa websérie Coopera Gov, Culturas de Aprendizagem no Setor Público. Nesse segundo episódio, nós vamos receber o pessoal do Poder Judiciário. Estamos aqui com a gente Ana Cláudia Mendonça, o Pablo Freitas. É um prazer receber todo mundo. Eu sou o Rafael Lacerda, sou CEO da Haleduc, a empresa que está organizando, idealizou e organizando essa websérie. No primeiro episódio, a gente já recebeu o pessoal do Poder Executivo, né? A Alexandra e a Marisaura da ENAP. Bom, antes da gente começar, eu queria fazer uma breve apresentação da empresa. A Haleduc, ela tem como missão, como propósito de existência, transformar pessoas através da educação e do aprendizado. E a gente faz isso desenvolvendo soluções inteligentes e muito apoiadas e ancoradas por tecnologias. Então, assim, a gente é uma empresa de educação de base tecnológica e a gente combina isso com serviços em educação à distância, educação online, desde plataforma até desenvolvimento de conteúdos, soluções de vídeo, animação, enfim, oferta, tutoria, tudo relacionado à educação à distância para os segmentos de instituição de ensino superior, governo e empresas privadas. Para esse evento, a gente está contando com o apoio de duas instituições. A primeira delas é a BRH-DF, que está aqui com o Mauro também, está representando a BRH. Já passo a palavra para ele fazer a apresentação inicial da BRH. E a Udemy. A Udemy, para quem não conhece, é a maior solução de educação online do mundo hoje. Eles já passaram 70 milhões de alunos matriculados nos seus cursos, são mais de 160 mil cursos. E existe uma solução para governo da Udemy, que é a Udemy for Government, que tem uma plataforma privada com mais de 5 mil cursos. Os melhores cursos são curados e jogados para dentro dessa plataforma, e tem uma série de outras possibilidades, como trilhas de aprendizagem. Você pode pegar os cursos e montar uma trilha específica utilizando esses conteúdos. E nós, da Haleduc, somos representantes exclusivos da Udemy para governo aqui no Brasil. Então, se você se interessa numa solução de implantação imediata, com uma série de conteúdos altamente curados, é só conversar com a gente, que a gente está à disposição para apresentar essa solução. Independentemente de tudo isso, uma das missões também da Haleduc é fomentar o ecossistema de gestão de pessoas, recursos humanos, de aprendizagem nas organizações. E por isso, a gente está com um time forte de curadoria de notícias, informações, e a gente publica tudo isso no nosso canal do LinkedIn, na nossa página do LinkedIn. Então, se você está querendo ter um conteúdo relevante e curado nesse segmento, é só você entrar lá no LinkedIn, seguir a nossa página, você vai receber diariamente vários informes. Nós também publicamos no nosso blog artigos internacionais traduzidos semanalmente. Se você quiser ficar sabendo o que está acontecendo no mundo também, eu te convido a visitar o nosso blog. Eu vou colocar no chat aqui também o link. Essa websérie, ela tem 5 episódios. A gente vai trazer em cada episódio uma vertical de governo. Hoje é o dia do Poder Judiciário, e ela sempre ocorre terças e sextas, 11 da manhã. Então, na próxima terça-feira, a gente vai receber o pessoal do Sistema S, que não é governo, mas é uma organização social que apoia o governo. Então, é importante a gente entender como eles estão trabalhando a cultura de aprendizagem. Na sexta, o pessoal do Ministério Público da União, e a gente vai encerrar com o Poder Legislativo e com o pessoal da Udemy, direto do Vale do Silício, falando para a gente como governos internacionais estão tratando a cultura de aprendizagem. Para você se inscrever nessa websérie, você tem que entrar no site cooperagov.haleduc.com.br e fazer sua inscrição gratuitamente. Não precisa pagar nada, é de graça, é aberto. E vamos disponibilizar também o certificado de participação para quem participar e quem assistir todos os episódios. Obviamente, para você ganhar esse certificado, você vai ter que fazer a inscrição lá
nesse site cooperagov.raleduc.br e preencher a nossa avaliação ao final. Então, todo final de episódio, a gente coloca o link no chat da avaliação. Isso nos ajuda a desenvolver, a melhorar para os próximos episódios. Então, a gente busca sempre melhoria em tempo de execução, né? Como a gente costuma falar, o pessoal de TI. Então, é importante que você responda essa avaliação e esteja inscrito no site original da websérie. Então, para a gente continuar aqui sem mais delongas, né? Eu vou passar a palavra para o Mauro Garcia. O Mauro, ele é vice-presidente da BRHDF, ele é sócio-diretor da VELI Soluções em RH. O Mauro, ele é administrador e pós-graduado em gestão estratégica de serviços e já atua nessa área de recursos humanos há quase 20 anos. O Mauro, é um prazer recebê-lo aqui, Mauro. Se você pode fazer as suas considerações iniciais antes da gente passar a bola para os apresentadores de hoje. Bom dia, Rafael, Ana, Pablo, tudo bem? Bom dia, pessoal que está assistindo aí Tudo bom, Ana? Essa live aí da Raleduc. Não vou me estender não, porque todo mundo está aqui para escutar, na verdade, a Ana e o Pablo, mas eu preciso agradecer aí ao Rafael e à Raleduc a parceria com a BRH e pedir licença para falar bem rapidinho sobre a nossa associação, que obviamente tem muito a ver com o nosso tema aqui de hoje, né? A Associação Brasileira de Recursos Humanos está fazendo esse ano, pessoal, 55 anos de existência, né? Foi fundada em 1965 e hoje nós somos 23 seccionais, né? Nós estamos presentes em 23 estados brasileiros e o nosso objetivo é justamente esse aqui, que é difundir e apoiar iniciativas aí de boas práticas na área de recursos humanos e de gestão de pessoas, como essa aqui que o Rafael e a Raleduc estão promovendo hoje, né? Então, a nossa associação, ela se faz aí com pessoas jurídicas e físicas, né? Então, nós temos uma série de atividades no âmbito do recursos humanos, que eu queria comentar bem rapidinho aqui com vocês, né? Aqui no DF, nós promovemos grupos de estudo, né? Temos temas como RH ágil, mindfulness, né? Para associados aí, convidados, né? Se reúnem periodicamente. Nós realizamos também visitas técnicas, né? Obviamente que nesse momento de coronavírus estamos fazendo tudo de forma virtual, mas a ideia da visita técnica é a gente poder conhecer boas práticas aí de organizações públicas e privadas aqui no DF. Vamos ter, inclusive, uma visita técnica agora em junho na UIS, né, para conhecer um pouquinho das práticas deles. Nós promovemos um prêmio, né, o Prêmio Ser Humano Brasília, justamente para premiar boas ações aí nas áreas acadêmicas, pública e privada, né? Então é uma outra iniciativa da BRH. Temos um fórum de líderes anual, onde nós reunimos lideranças aqui de Brasília para debater esses temas também, né? E organizamos o maior evento de recursos humanos do Centro-Oeste, que é o Encontrar, todo ano. Esse ano ele está previsto para 20 de outubro, né? E nós estamos, obviamente, avaliando essa data e vendo formatos, mas é um evento onde nós trazemos aí sempre pessoas e temas dessa área, né? E, por fim, cursos, né, e palestras, etc., como essa daqui da Raleduc. Então, só queria fazer essa breve fala aí da BRH, dizer que a gente está muito contente, Rafael, pelo seu convite, né, desejar sucesso aí para esses webinars e conte aí com a BRH para estar sempre apoiando você, a Raleduc e esse tipo de iniciativa. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Volta a palavra aí para o Rafael. Valeu, Mauro, muito bom. É importante quem está assistindo aí também pode participar desse ecossistema, né? Que o Mauro falou, ele não é fechado, ele é aberto, muito pelo contrário, quanto mais pessoas, melhor. Então, se você quiser entrar aí, é brhdf.org.br, acessa o site, tem as informações de como você se associar, como você pode participar. E toda ajuda para a gente é bem-vinda, porque é um grupo de voluntários, né? Então ninguém recebe nada, é a nossa contribuição para o ecossistema funcionar melhor, certo? Então, bom, eu vou
A gente já tem aqui 43 pessoas já passaram por aqui, está aumentando, a tendência é aumentar um pouco mais. Pessoal que estiver participando aí, se quiser dar um oi no chat, pode falar aí qual é o órgão, de onde participa, de onde está, qual estado. E todas as perguntas podem ser feitas pelo chat. A gente vai fazer um filtro aqui, a gente, na medida do possível, a gente vai tentando responder essas perguntas e passar essas perguntas para os nossos convidados. Então, a nossa primeira fala hoje vai ser da nossa amiga Ana Cláudia Mendonça. A Ana Cláudia aqui, o currículo dela já deu 3 páginas aqui. Eu vou ter que dar uma resumida, porque é muito fera essa moça. Ela é secretária de gestão de pessoas. Só fala o atual. Ela acabou de assumir a Secretaria de Gestão de Pessoas do TSE, mas ocupou cargos de liderança em gestão de pessoas no TST, no STF, no CSJT, no MPF, enfim. Tem ampla experiência nas verticais de gestão de pessoas. Ela também é diretora da BRHDF, mentora de HR Techs pelo Brasil Lab, coordenadora do Prêmio Ser Humano, que o Mauro acabou de falar, da BRHDF, e avaliadora do Prêmio Ser Humano Nacional da BRH Brasil. Possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, é psicóloga organizacional e do trabalho e é mestranda em Administração Pública. A Ana possui uma série de certificações como Agile Trend, Lego Serious Play, entre outras. É professora convidada do IBMEC, ENAMAT e da SMPU, Escola Superior do MPU. Palestrante, curadora e facilitadora de workshops. Então, a gente está aqui, é um prazer recebê-la, Ana. Seja bem-vinda, fique à vontade, o palco é seu. Bom dia, colegas. Eu já estou à vontade, né? Eu já começo à vontade, né? Eu sempre estou à vontade, ainda mais quando, assim, estou meus amigos, Pablo, um grande parceiro aí do STJ, né? Um órgão que eu admiro muito. E vocês, né, meus colegas aí da BRH, né, nessa árdua missão, mas não deixa de ser maravilhosa, né, da gente poder fazer a gestão de pessoas, o RH mais fortalecido. Bom, gente, hoje eu trago assim, algumas questões que a gente vem trabalhando no TSE, algumas experiências. Então, a minha fala é muito mais focada nas experiências. Eu costumo dizer que, assim, eu tenho muito tempo, né, de serviço público, eu não vou dizer quanto, por causa da minha idade, né, porque, pelo amor de Deus, o Mauro, tudo bem ficar com 20 anos, tá ótimo, mas eu não. Mas eu era do tempo, né, quando eu entrei no serviço público, que a gente tinha que implorar para o servidor ir para o treinamento. Eu não sei se o Pablo chegou a pegar esse tempo, mas assim, a gente tinha, porque assim, o palestrante estava no auditório, mas tinha pouca gente para assistir. Aí sai todo mundo correndo, chama gente, manda o diretor-geral obrigar. Aí o diretor-geral ligava para os diretores, manda sua equipe aqui, porque o palestrante está lá e tem pouca gente. Enfim, eu corri muito atrás de gente, sabe? Puxei muito pelo colarinho e pedi, pelo amor de Deus, para treinar. Graças a Deus, né? Essa dinâmica, vamos dizer assim, ela mudou muito, né? Então, hoje, a gente passa por um outro olhar, né? O serviço público vem cada vez mais se profissionalizando, a gente tem excelentes profissionais dentro do serviço público, excelentes técnicos, e isso tudo se dá a essa capacidade, não só da organização aprender, mas deles estarem abertos para essa aprendizagem também, né? E aí eu já entro, quando a gente fala em cultura de aprendizagem, a gente já pensa que vem muito da organização, mas não, né? As pessoas também, elas estão fazendo isso, não só a cultura dando apoio, mas as pessoas querendo isso, né? E aí eu penso muito no Alvin Toffoli, né? Que ele fala muito isso do profissional do século XXI, né? Que a gente tem que estar disposto a isso, a aprender, a desaprender e a reaprender. E isso não é mais atual do que hoje, né? Hoje, assim, e isso quase um mantra, né? Caindo muito bem, inclusive, no que a gente está vivendo aí com a pandemia, né? Que a gente teve que reaprender formas de trabalhar, porque a reaprendizagem não se dá só com a educação, né? Então, essa cultura de aprendizagem, quando a gente pensa nisso, pelo menos quando a gente pensa nisso no TSE, que é o que eu vou falar mais, a gente pensa muito voltado ao conceito de organizações que aprendem, do Peter Senge, né? O Peter Senge, ele tem no livro dele A Quinta Disciplina, e se alguém não leu, eu recomendo que leiam,
né? É um livro bíblia, digamos assim, desse conceito. E ele fala muito disso, dessa cultura de organizações que aprendem, né? E aí isso nos inspira lá no tribunal. E aí a gente começou há alguns, digamos, 3 anos para cá, a testar novas coisas. Mas testar testar, né? Porque quando a gente fala que a gente está mudando rapidamente, que a forma de aprender está mudando muito rápido, que as pessoas estão expostas a vários nichos de informações o tempo todo, né? A gente começa a verificar que a gente tem que testar coisas, porque as coisas não são fechadas. Então, a educação, a aprendizagem, ela é orgânica, ela é viva, né? E ela muda. Então, assim, como a cultura, porque a cultura é viva, né? Então, a gente tem muitas pessoas que saem do tribunal, que chegam, muda de gestão, vem novos colegas. Isso tudo impacta nos arranjos da cultura, principalmente nos arranjos também de aprendizagem. Então, a gente está trabalhando muito com o conceito do lifelong learning, né? Então, assim, as pessoas têm que estar continuadamente aprendendo. É aquela chamada educação contínua que a gente chamava, né? Então, assim, constantemente a gente tem que dar opções para essas pessoas aprenderem. E isso, olha, no serviço público, esse conceito ele tem que ser fundamental, porque no serviço público a gente tem muitas mudanças. A gente muda a gestão, por exemplo, no TSE a gente muda a gestão de 2 em 2 anos, né? E isso já dá um novo arranjo. Então, se a gente não estiver disposto a esse lifelong learning, porque a gente vai mudar de área, porque a gente vai estar em outros desafios, a gente faz uma estagnação da nossa carreira. Então, o lifelong learning, você estar aberto a essa aprendizagem contínua, é uma coisa que a gente trabalha como pilar, né, dentro lá do tribunal. E aí, de uns 3 anos para cá, como eu falei, a gente vem olhando para isso, porque no Fórum Mundial de Davos, que é na Suíça, foi colocado que as competências que a gente tem hoje, elas ficam datadas, elas já ficam não mais usuais, no máximo em 5 anos. Gente, isso é muito rápido, se a gente pensa em habilidades, não só comportamentais, mas técnicas, isso é muito rápido. Então, aquelas competências que a gente tinha de vamos aqui fazer o gestão por competência, né? E a gente deixava aqueles e-books colocado num site para sempre, isso mudou, né? Então, essas competências elas têm que estar sendo revistas quase que assim, de uma forma ágil. Não dá mais para elas ficarem, então, dentro de uma página estática, né? Então, essa foi a primeira questão que a gente viu. Então, quando a gente começou a olhar esse cenário de transformação digital, a gente pensou, bom, o TSE tem que ir para esse cenário. Não à toa a gente faz a maior eleição tecnológica do mundo, né? Eu tenho que fazer meu jabá também aí, né? Então, a gente faz a maior eleição, maior e mais segura eleição tecnológica digital do mundo. Então, assim, a gente já tem um DNA para isso, né? Então, a gente tem que agora caminhar com as pessoas para outros processos de trabalho, que não seja só tecnologia, não seja só a área de TI, para ter essa cultura digital, né? A gente colocar uma cultura mais digital nas pessoas. E pensando nisso, a gente fez o quê? A gente começou a entender como é que as pessoas aprendem. Então, a gente fez um game no tribunal para começar tudo isso, e pensando, um game que é um jogo da aprendizagem, onde a gente vai estimular essa organizações que aprendem, mas nós vamos entender como as pessoas aprendem, como que as pessoas do TSE aprendem. E aí, com esse game, a gente verificou que as pessoas aprendem de diversas formas. Pasmem, que a parte de curso era uma das que menos estava focada nas pessoas, né? Então, elas aprendiam com o gestor. Veja, o gestor é um canal de aprendizagem. O seu gestor é um canal de aprendizagem. Elas aprendiam com o gestor, elas aprendiam on the job, elas aprendiam com os colegas. Então, assim, a gente viu uma gama de possibilidades para a gente atuar. E aí a gente começou a olhar que a gente poderia atuar nas educações formais. O que a gente chama de formal? Essa mais de certificação, de curso, pós-graduação, mestrado, e as informais,
né, que daria para as pessoas que não se restringe a uma sala de aula, né, que a gente poderia fazer com que as pessoas aprendessem de outra forma. E aí a gente entrou com um conceito mais chamado de omnichannel, né? É um conceito onde a gente tem vários canais de aprendizagem, seja eles por microlearning, pelo cinema, por comunidades de aprendizagem, por trilhas, workshops, videoaula, pareada com colega. Então, a gente, podcast, certificações, né? Porque hoje as certificações elas valem até muito mais do que uma pós-graduação, dependendo da área que você está, né? Então, a gente começou a certificar as pessoas com conceito digital. E aí, o que a gente pensou? A gente tem as competências que são comuns a todos os servidores do tribunal e a gente tem aquelas competências específicas que são das áreas, né? Cada um tem um nome, uma nomenclatura, né? Cada tribunal tem a sua nomenclatura, mas para traduzir melhor, a gente fala das comuns, das gerais e das específicas. Então, a gente viu que nós, da gestão de pessoas, a gente tinha que investir nas gerais, sabe? Porque aquelas específicas que as pessoas amam de paixão, porque o que acontece? As pessoas só pedem cursos das áreas técnicas onde elas atuam. Se você deixar livre, elas só pedem curso. Quem é do orçamento, só pede orçamento. Quem é TI, só pede TI. Jamais um cara de orçamento vai pedir curso de empatia, gente. Jamais. Não existe isso. Olha, se existir, por favor, me avise que eu quero fazer dele um case. Então, o que acontece? Aí eu falei, gente, não dá para a gente levar as pessoas para um patamar maior se elas não estão só focadas nesses cursos específicos que são da área delas, onde elas já são tops, né? E aí a gente veio com o conceito do profissional T, né? Daquele perfil T, que você tem que ter a sua verticalização. Então, vou pegar o cara de orçamento aqui. Ele tem que ter uma especialidade em orçamento, ele tem que ser top em orçamento, que é essa barra vertical do T, mas ele tem que ter na barra horizontal vários conhecimentos que não são da sua área de segurança, não são da sua zona de conforto. Eles têm que conhecer sobre RH, eles têm que conhecer sobre marketing digital, eles têm que conhecer sobre BI, eles têm que conhecer sobre tecnologias, IA, inteligência artificial. Eles têm que conhecer, não no nível de um TI, de uma pessoa de TI, mas eles têm que conhecer porque aqueles conhecimentos que fazem parte, que são os comuns, né, que fazem parte dessa barra horizontal, conectando com esse conhecimento dele hard, específico, abre possibilidades mil. Imagina, se o cara entende um pouco de inteligência artificial, juntando com orçamento, olha que estrago pode fazer, maravilhoso, né? Olha o que ele pode trazer de visualizar coisas maravilhosas para a sua área. Então, a ideia é essa, de que a gente possa dar conceitos, né, nessa barra horizontal, e isso ficou por conta do RH. Então, o RH, a gente disponibiliza o orçamento técnico para cada área administrar. Você vai administrar o seu orçamento técnico, porque esse orçamento técnico, a gente acredita que eles são os melhores para dizer se eles querem mais isso, querem mais aquilo, e o gestor fica com essa possibilidade de orçamentária mesmo, e não fica na conta do RH, porque o RH não quis, porque o RH não deixou, porque o RH cortou, e o gestor acaba assumindo essa propriedade. E a gente fica com essa parte que é comum a todos e que tem a ver com esse plano estratégico de fazer a transformação digital. Então, a gente entrou com muitos cursos de programador para não programador, para todo mundo, BI, inovação, muitos cursos que estavam o quê? Estão atrelados a uma estratégia de transformação digital do tribunal. O RH, ele apoia a transformação das áreas, o plano estratégico. A educação, ela tem que estar à disposição para você apoiar essa transformação, né? E aí a gente começou a investir em mais tempos em outras coisas e deixando esses cursos mais voltados para essa parte mais estratégica do tribunal, né? E aí, outra coisa que a gente começou é trazer as pessoas para o centro da educação. Então, a gente tem muito investimento em instrutoria interna, mas a gente também tem colegas que são influencers dentro do tribunal.
Então, a gente tem os influencers, né? Do jeito que a gente tem nas mídias sociais, a gente tem dentro do tribunal. Então, aquele colega que pode falar sobre inovação, a gente grava um vídeo com ele. Aquele colega que tem mais um conhecimento sobre alguma coisa. Hoje o mês vai ser de cursos de inovação. Então, ele fala como usar a inovação no trabalho. Então, a gente começou a fazer depoimentos e vídeos, pequenas aulinhas com colegas que são os influencers, né? Então, a gente acaba fazendo uma curadoria e trazendo o conceito da curadoria, da trilhas de educação, que é um conceito que a gente usa muito, para essa questão do influencer também, né? A gente aproveita das mídias sociais, né? E aí, para já fechando um pouco das nossas experiências, a gente vem também olhando, e aí é um conceito que a gente já trouxe dentro, depois de tudo que a gente organizou isso, né? A gente organizou a questão das trilhas e tal, a gente vem trazendo o conceito do Employee Experience. Então, o que acontece? A gente vive hoje numa época de experiência, a gente vive numa era de experiência, né? As pessoas, elas trocam ter isso para viver a experiência, né? Quem nunca trocou, eu prefiro agora hoje jantar, eu queria jantar no Alex Atala, né? Que é um grande chefe de cozinha em São Paulo, para saborear todos aqueles pratos, em vez de ganhar um presente, enfim. Então, as pessoas acabam querendo viver experiências. E a organização, qualquer organização, ela é muito rica em experiências. Só que as experiências que a gente vive, positivas ou negativas, elas não estão desenhadas. São experiências, porque você vive a experiência. Mas quando ela vira uma experiência desenhada, para atender uma expectativa daquele servidor ou daquele grupo de servidor, que são as tribos, né? A gente acaba fazendo o conceito do Employee Experience, porque você desenha para o engajamento. Então, a gente começou a desenhar, veja, a educação na área de coordenadoria de educação, que eu coordenava antes, todas as áreas que estão ali no RH, elas pressupõem educação, que é a gestão de desempenho, que é clima, tudo a gente coloca dentro do pacote de educação. Aí, como que a gente desenhou essa experiência nesse pacote das outras áreas que não são só de treinamento, e sim de gestão de desempenho, e de recrutamento e seleção? Como que a gente fez isso? A gente fez um ciclo, porque assim, o servidor ele entra no tribunal, ele passa no concurso, e ele entra num ciclo que a gente chama a seleção, né? Que é o nosso recrutamento e seleção. Então, quando ele entra, ele passa por uma entrevista de competência, de lotação, ele passa pelo onboard, né? Todas essas fases. Então, a gente fez um ciclo de vida dele dentro do tribunal. Qual é o ciclo de vida do TSE que o servidor passa? É o recrutamento e seleção, é o onboard, é o desenvolvimento, é a performance e o reconhecimento e o desligamento, que é quando ele vai embora do tribunal, seja por qual motivo for. Então, olhando esse ciclo, a gente olhou assim, não, nós temos que permear a educação em todo esse ciclo do Employee Experience dele. Então, aí eu vou dar um exemplo para vocês rapidinho sobre o ciclo e aí eu encerro. Então, qual é o exemplo que a gente tem no recrutamento e seleção de educação no recrutamento e seleção? Como que a gente faz educação no recrutamento e seleção? Para a gente tirar o conceito de que educação é só treinamento, né? Ele pode estar em outros conceitos, em outros processos de trabalho da organização. Então, como que a gente faz isso? O recrutamento e seleção, primeiro, nas seleções, vamos pegar nas seleções internas, né? Que a gente faz muita seleção interna para cargos e tal. As pessoas, quando elas não são selecionadas, então, tem uma vaga para 4 pessoas querendo aquela vaga no gabinete tal. Quando ela não é selecionada, a gente dá um feedback orientador para ela. Olha, então assim, você não foi selecionada, a gente sugere que você faça isso, porque isso aqui está faltando para você, essa trilha de conhecimento, você precisa adquirir mais conhecimento nisso. Então, a gente dá um feedback focado para aquele servidor. A gente não dá só, você não passou. A gente faz uma orientação educacional, a gente dá um feedback por que ele não passou e a gente sugere medidas também para que ele possa participar de outros processos seletivos de forma mais segura, né? Outra coisa, seleção para estagiário. Como que a gente faz seleção para estagiário? Então, a gente faz um curso. O estagiário participa de um curso, ele participa de um processo de design thinking,
né? Onde a gente dá um problema para ele tenta solucionar aquele problema, a área dá um problema real, ele tenta solucionar aquele problema usando os conhecimentos que ele tem, né? E a gente passa por todo o processo de Design Thinking e depois a gente dá um certificado para ele de que ele participou de um workshop de Design Thinking. Porque são 2 horas, 3 horas que ele participa, todos, né? Então, ele no final, ele sai com um workshop de 2 a 3 horas de Design Thinking. E isso para o estagiário é o máximo. E eles amaram quando a gente implantou isso, porque isso para eles falaram, nossa, nunca fiz isso, saí de um curso, né? E isso era o processo de seleção deles. Era o processo de seleção. Então, ali eles foram avaliados pelas soluções que eles deram, usando todo o conteúdo que eles conheciam, claro que dentro da sua limitação, porque eram estagiários, né? Mas olhando isso. Depois vamos para o outro ciclo, do ciclo, outro pedacinho, o onboard, que é a ambientação. Essa ambientação a gente faz super personalizado, o cara recebe uma cartinha com o nome dele e tal. E a gente aboliu os PPTs, né, da ambientação. Então a gente faz game, então a gente coloca todo o processo. O processo da nossa ambientação, ele tem um objetivo, não é só integrar pessoas, ele é fazer com que as pessoas performem em 6 meses. Então, elas têm que, em 6 meses, já estar dando resultado para o tribunal. Então, o nosso ambientação, ele dura 6 meses. Então, a gente acompanha ele nesses 6 meses. Não é só aquela parte do RH. E quando ele fica 1 semana com a gente, quando ele vai para a área dele, o que acontece? A gente continua acompanhando ele, o gestor, e ele já recebe lá todo um trabalho para fazer e os cursos que ele deve ser capacitados para que ele consiga, em 6 meses, performar naquele objetivo do gestor. Então, ele vai, nesses 6 meses, ele tem uma trilha de cursos para ele fazer naquele objetivo que o gestor colocou, para que ele consiga fazer essa performance, acompanhado pela gente também, dando apoio, né, para que aconteça a performance. Depois tem o desenvolvimento de capacitações, que é o treinamento normal. Depois, a performance, que é a avaliação de desempenho e tal. A gente tem que ter cursos para avaliação de desempenho no judiciário. E a gente colocou alguns cursos obrigatórios que ele tem que ter. Porque antes ficava assim, curso à vontade. Agora a gente está colocando o curso obrigatório que ele tem que ter. E qual é o curso obrigatório? Cursos que falam de eleição. Porque a gente percebeu que as pessoas entravam no tribunal, se você não está na área fim, ligado ao processo eleitoral de alguma forma, as pessoas sabiam tanto de eleição quanto qualquer um de vocês que estão fora do tribunal. E isso não tem sentido. Então, a gente começou a colocar cursos do negócio nos primeiros 5 anos para eles terem como obrigatório para o processo de avaliação de desempenho. Né? E no final, o desligamento, que a gente faz uma entrevista, desligamento, a gente também faz a preparação para aposentadoria, no caso, né? Então, veja que o processo de capacitação, ele vai passando em todo o ciclo do servidor, né? E, por fim, a gente tem uma audiência enorme no tribunal, não só o servidor. A gente tem os nossos stakeholders, a gente capacita os nossos fornecedores do RH, porque muitos não sabem contratar com a administração pública. Então, a gente faz e-book para que eles saibam como contratar, como mandar proposta, né? A gente capacita eles. A gente faz uma capacitação de mesários. A gente treina 2 milhões de mesários para eleição, né? Então, acho que é o maior treinamento que tem no Brasil. A gente capacita 2 milhões de mesários, né? E a gente também capacita, a gente tem uma escola solidária, onde a gente capacita o pessoal da limpeza com servidores nossos que fazem esse trabalho voluntariamente, né? Então, a gente tem bastante... E a gente tem também o projeto com os presos, que a gente faz uma ressocialização de presos. Então, todo esse trabalho também é educacional. Então, assim, gente, é isso que a gente está aí fazendo, né? Testando tudo isso, né? Para a gente poder dar mais... possibilidades, cada um aprende diferente, então a ideia é que a gente seja mesmo esse canal omnichannel, que a gente faz websérie de e-mails, que a gente possa atingir as pessoas de várias formas em diversos canais, já que foi isso que apresentou na nossa plataforma, né? E, finalizando a última coisa, dizendo que como é que a gente planeja esses eventos? A gente sempre olha assim, o negócio, qual é a necessidade do negócio? Quando a gente planeja um evento mais formal, qual é a necessidade do negócio? Que comportamento as pessoas precisam desenvolver para atender essa necessidade?
né? Quais são as métricas que vêm desse comportamento? Ou seja, um gestor precisa ter um comportamento de dar feedback. Qual é a métrica que vai me dizer se esse feedback está acontecendo ou não? Uma delas é perguntar ao próprio liderado, né? E a outra é avaliar o critério específico de sucesso. O que aquilo mexeu no indicador da organização? É o clima organizacional? É maior engajamento das pessoas? É menor rotatividade? Quais foram as questões? Então, essa rodinha que a gente, quando vai preparar um curso, a gente pensa. Então tá, gente, era isso que eu tinha para compartilhar a princípio. Muito bom, Ana. Excelente. É bom saber um pouquinho do que acontece nos bastidores, né, do RH. A gente tem uma pergunta aqui da Juliana Apolônio Vieira. Ela faz referência na sua fala quando você citou a mudança do interesse, né, do treinamento. Antigamente você tinha que ir lá com o anzol, fisgar um por um, e agora já não é mais assim. Ela está perguntando o que você atribui, né? Qual que é seu feeling para essa mudança do interesse pelo treinamento, e eu vou além para outras ações educativas, né, que vocês fazem. Juliana, eu acho o seguinte, né? Eu acho que você também viveu isso, foi você de serviço público, né? Mas o que eu acho é que, além de ter mudado mesmo, as pessoas estão querendo mais educação, a gente começou a fazer treinamentos, oferecer cursos. Primeiro que o curso, a capacitação não é o dia do curso. As pessoas acham muito que a capacitação é o dia do curso. Por exemplo, hoje às 11 horas começa o curso tal. Não, o curso já começa quando você planeja. Ele começa muito antes. Então, a gente ter pensado numa metodologia, e aí eu falo das 6 DS, né, que é uma das metodologias que vem, que você pensa no curso muito antes, um planejamento, que você se liga ao negócio, ao que aquela pessoa precisa, a aplicabilidade do curso. E aí a gente mudou a forma da gente fazer convite. A gente faz convite com GIF, a gente faz convite dizendo para as pessoas assim, olha, esse curso é importante para você porque vai resolver aquele problema seu que você tem na sua área, sabe? Então a gente liga o curso ao problema que a pessoa tem. Então eu acho que quando nós adultos aprendemos, a gente aprende com um olhar de aplicabilidade. Para que eu vou aprender aquilo, né? Então, o curso ele vem muito respondendo a uma necessidade que as pessoas têm no trabalho delas, né? Então, eu acho que essa mudança fez com que as pessoas se interessassem. Poxa, isso aqui vai resolver meu problema. Então, eu vou fazer esse curso, né? Ou então a gente sempre relaciona, quando faz o convite, ou é um problema que ele tem e que isso vai resolver, ou alguma coisa que ele pode levar para frente. Então, assim, você pode, com esse curso, poder engajar melhor, você pode ser um líder, né, melhor se você engajar. Então, a gente sempre trabalha com algum benefício que ele vai ter com aquele curso, não só soltar o curso, né? E aí a gente acompanha tudo isso. Principalmente dando apoio na aplicabilidade, né? Porque ele fez um curso de feedback. Ok, aí ele saiu do curso, e aí? Acabou. Não, ele tem que, um mês depois, ele tem que dar uns 3 feedbacks, e a gente vai ter que acompanhar isso com ele. Então, ele tem que dar resultados naquilo que ele está fazendo, né? Então, a gente tem que acompanhar ele até o final. Não dá para só acabar. O curso não acaba no dia do curso também. Muito bom. O Renan Kerber, aqui, aproveitando rapidinho, ele é do Gestão de Pessoas lá do MPT do Mato Grosso do Sul. E ele quer saber o seguinte, se tem algum canal que ele pode consultar toda essa sistemática de aprendizagem do TSE. Fica tudo na nossa intranet, né? Mas se ele mandar um e-mail para mim, pede para ele mandar um e-mail, eu vou botar aqui meu nome, é anaclaudia.mendonca@tse.jus.br. Aí eu posso mandar algumas coisas para ele, porque fica tudo na nossa intranet, né? Na página interna. Tá, é coisa interna, mas se mandar um e-mail, a Ana Cláudia ajuda aí Sim, vocês. eu mando para ele. Tá, e uma última pergunta da Juliana, se você possui curso na modalidade EAD. Sim, muitos. Eu tenho uma área de EAD
que se transformou agora nessa mudança que a gente fez de seção de tecnologias educacionais, porque vai além, né, da questão do EAD também, né? A gente hoje fala de podcast, de outras formas de aprender, né, de tecnologias educacionais. Sim, eu tenho uma área, essa área é responsável pelo treinamento de 2 milhões de mesários. Aí, viu, É uma gente? área parruda. Imagino. E tem. Aí agora o pessoal resolveu. Esquentou o dedo. Não, gente. Vamos deixar o Pablo, depois eu respondo, né? Eu Vamos deixar o Pablo. vou passar a palavra aqui para o Pablo. Antes de passar para ele, só a Mayara Pires, ela fez a questão da metodologia adotada e sugerindo que, se perguntando se é a 70-20-10, eu imagino que... Sim. Sim. A gente usa o preceito da 70-20-10, sim, a gente usa, né? E a gente usa também as 6 disciplinas. Ótimo. Aproveitando, fazer um merchan aqui das 6 disciplinas. No nosso canal aí tem uma playlist de uma websérie que a gente fez sobre educação corporativa. Episódio 3 com o Conrado Adolfo, falando de cultura de aprendizagem. Pronto. O Conrado foi meu certificador. Conrado Schillerhauer. O Conrado foi meu tá confundindo aí com marketing, né? Tô confundindo. O Conrado Schillerhauer esteve aqui com a gente, bateu um papo de 1h30, tá gravado, disponível no nosso canal. Fiz com ele certificação, viu, Rafael? Muito bom. Muito bom. Vamos passando aqui então para frente. Queria agradecer a Cláudia pelas palavras, a gente volta a conversar mais daqui a pouco. Estou à disposição aí. E vou passar para o nosso amigo Pablo Freitas. Muito obrigado, Pablo, por ter aceitado o nosso convite. O Pablo ele é diretor da Escola Corporativa do STJ, já atuou também como auditor de controle interno na Controladoria Geral de Pernambuco e como administrador na Advocacia Geral da União. Ele é doutor, mestre e bacharel em administração, é especialista em gestão pública e em ciências da educação e ministra cursos sobre competências gerenciais com ênfase no setor público. Seja bem-vindo, Pablo, a casa é sua. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Agradeço a Raleduc, agradeço também a BRHDF, ao Mauro, né? E quero dizer que eu estou muito feliz de dividir esse painel, esse encontro com a Ana Cláudia. A Ana Cláudia é uma inspiração para mim, né? Uma colega, a gente sempre troca muita ideia. Sempre quando tem um pepino, algum problema muito grave, assim, alguma coisa no tribunal, sempre peço ajuda para ela, ela já deu muita força para a gente lá, tá? Então, pessoal, eu queria começar esse nosso encontro falando uma coisa que eu sempre falo, que formal não é formal. Vocês já ouviram isso? Formal não é formal. E muita gente pensa que o judiciário, por ser um órgão muito formal, acaba sendo um órgão formal, né? E, na verdade, isso é um mito. Isso não existe, a gente tem muita coisa para compartilhar, muita coisa para aprender com o Poder Judiciário. E o STJ com o STJ não é diferente. Tem muitas experiências que ajudam a fomentar essa cultura de aprendizagem, que é o tema do nosso encontro de hoje. Bom, então, pessoal, eu não quis trazer aqui uma abordagem muito acadêmica, científica, né, que eu vi lá no doutorado. O foco aqui hoje é trazer práticas. As nossas principais práticas no STJ que vêm a fomentar essa cultura de aprendizagem, ou seja, que são suporte à educação, que suportam a aprendizagem, certo? Então, eu vou trazer aqui várias iniciativas, assim como a Ana fez, e até um parênteses aqui, tem muita coisa em comum com o que a Ana já apresentou. De qualquer forma, eu vou também compartilhar aqui as nossas experiências, e vocês fiquem muito à vontade para me acionar, me mandar uma dúvida, mesmo que não dê tempo aqui na nossa live de hoje, né? Meu e-mail também vou deixar, é o Pablo, F de faca, tá? @stj.jus.br. Pablo, @stj.jus.br. Vai ser um prazer poder tirar dúvidas, compartilhar materiais com todos vocês. Bom, a primeira iniciativa do tribunal que eu queria destacar aqui é que a aprendizagem, né, falando de aprendizagem, de cultura de aprendizagem, a aprendizagem é no tribunal um valor institucional. O STJ, desde 2006, ou seja, há 14 anos, tem o autodesenvolvimento como valor institucional, como valor estratégico, e mais recentemente, no plano estratégico atual, a gente converteu de autodesenvolvimento para aprendizagem contínua. O autodesenvolvimento dava mais ao servidor essa autonomia e essa responsabilidade.
nesse plano atual, a gente entendeu que isso deveria ser uma corresponsabilidade do servidor com a instituição. Então, a gente mudou o nome para aprendizagem contínua como um valor institucional. E acredito que não vai sair do nosso plano estratégico tão cedo, né, esse valor, porque é um dos referenciais do STJ. Muita gente procura, às vezes, o STJ justamente por isso, né, pelo esse fomento à educação, à aprendizagem constante. E isso não está só esse valor não está só num quadro na parede, né? Nós temos, por exemplo, normativos que refletem essa aprendizagem contínua. Por exemplo, né, com a orientação do CNJ, as horas que o servidor gasta em capacitação, elas são contadas na jornada de trabalho dele. Muitos órgãos não fazem isso. Eles colocam o treinamento como fora da jornada de trabalho. E isso acreditamos que não é uma boa prática. A gente deve investir na capacitação e o CNJ orienta isso para todo o Poder Judiciário, né? Outra iniciativa também que a gente tem lá é que o treinamento à distância fornecido pelo próprio tribunal, o servidor tem até 1 hora por dia para poder fazer as atividades do treinamento virtual no seu próprio horário de trabalho. Então, isso é mais uma evidência de uma cultura de aprendizagem. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é mais recente, né? Em 2018, nós criamos a Escola Corporativa do STJ, que eu tenho orgulho, a honra de poder estar na direção atualmente, né? Antigamente, a gente tinha uma área de desenvolvimento de pessoas muito robusta, funcionava dentro da gestão de pessoas, só que na gestão atual, essa área de desenvolvimento ela ganhou um status mais estratégico. Nós estamos vinculados diretamente à presidência do STJ, né? Então isso deu um salto de qualidade e de rapidez e agilidade, né? O que a Ana tanto comentava, a necessidade dessa agilidade e desse nível estratégico que precisa se dar, que é necessário que a gente dê a capacitação ao desenvolvimento contínuo. Então, na escola, pessoal, nós temos as bolsas de pós-graduação, de lato sensu, as bolsas de mestrado, de doutorado, nós temos bolsas de idiomas para os servidores, nós fazemos painéis e os trabalhos acadêmicos, eles são postados numa revista científica do STJ, os resultados são apresentados para todos os servidores que têm interesse. Então, os resultados dos TCCs dos alunos são apresentados, são disseminados, são aplicáveis ao contexto do STJ. Mais recentemente, nós fechamos uma parceria com a Universidade de Brasília, uma parceria para mestrado em Direito, né, que é o nosso negócio principal no tribunal, né? Então, isso tem dado grande visibilidade para o tribunal também, esse investimento numa capacitação mais profunda que vai dar vazão aos casos mais complicados, mais complexos, né? Porque muita coisa vai ser, como a gente estava comentando aqui há pouco, vai ser tratada pela inteligência artificial. Então, os servidores que ficam no tribunal, eles precisam de dar conta de processos muito mais complexos. Então, essa formação acadêmica vai dar conta de preparar os servidores para esse novo desafio que está por vir, né? Outra iniciativa da escola que eu queria compartilhar são as trilhas de aprendizagem. Nós não temos ainda trilhas propriamente ditas, mas nós temos um grupo de trabalho designado para isso, está em fase de construção da primeira trilha, que vai ser a trilha para assessoria de ministro, justamente focando nesses hard cases, né? Nesses casos mais complicados e de como o servidor precisa lidar na área jurídica, né? E para dar vazão a esses casos mais complexos. A gente trabalha com curadoria de conhecimento, né? Existem servidores-chave que vão nos ajudar, que não estão dentro da escola, são servidores das áreas finalistas que estão nos ajudando na confecção dessa trilha e desses cursos mais voltados para a área finalística do tribunal. Além disso, a escola tem cursos, workshops, oficinas, palestras, fóruns, né? Seminário, até peça teatral. Temos muita coisa em EAD, nós desenvolvemos muitos cursos à distância, importamos outros cursos de outros órgãos, contratamos na iniciativa privada. Então, é muito vasta, né, a aplicação da escola em todos esses meios que eu estou comentando. Tivemos uma surpresa boa também, os servidores do STJ lidaram, né, muito bem com cine-debates, né? Eles estão gostando muito disso, até um pouco antes, né, da pandemia, quando a gente podia fazer. Então, sempre que a gente lançava os cine-debates, as inscrições acabavam rapidinho. Eles estavam muito interessados. É uma metodologia que pegou no STJ e que pode ser modelo para outros órgãos, tá?
A gente também tem o coaching, né? Coaching individual, coaching em equipes, coaching em grupo. Nós trabalhamos muito com isso nas últimas gestões e, enfim, tem tido um resultado muito positivo. É o que a Ana falava, a gente não pode estar focado apenas nas competências técnicas das unidades. Nós precisamos desenvolver nos servidores competências transversais, né? Como inteligência emocional, como relacionamento interpessoal, comunicação. Então, o coaching contribui muito para isso, ele dá um salto de qualidade nas competências comportamentais, principalmente, dos servidores e gestores. Além disso, a gente investe também no microlearning, Ana. A gente tem lá podcasts, tem os REAs, né, que a gente chama de recursos educacionais abertos. E mais recentemente, com essa pandemia, a gente está aprendendo muito. O Dalai Lama fala, né, que a fase mais desafiadora da vida de uma pessoa é aquela em que ele vai ganhar muito mais experiência. E é justamente isso, a gente está sendo desafiado nesse período de pandemia com a Covid-19 e a gente está aprendendo muito. Então, a gente já fazia muito podcast, vídeo, textos, né? E agora a gente está indo para a parte das videoaulas. Então, também estamos fazendo vídeos curtos e disseminando sem formalidade alguma pelos canais do tribunal todos, assim, pelo WhatsApp, a gente publica no YouTube. Então, são vídeos que os servidores fazem sem receber nada. Eles têm uma expertise em determinado assunto e eles vão lá e a gente fez uma convocação, né? Faz o convite e eles estão produzindo os vídeos. A gente faz uma edição simples e já divulga e está sendo muito sucesso. A gente batizou como Instante ECORP, né? ECORP é a sigla da escola corporativa. Então, esse Instante ECORP é um momento que o servidor lá está em casa, agora no trabalho remoto, e do nada ele vai receber no WhatsApp dele um vídeo de 5 minutos, né, sobre um tema de interesse dele. Então, tem sido muito gratificante ver os feedbacks bem positivos dos servidores do tribunal. Além disso, a gente tem também ações externas, né? O tribunal custeia congressos, né, cursos externos, cursos à distância, oferecidos no mercado e que estão vinculados a alguma necessidade do tribunal. Então, tudo isso está dentro da atividade da escola que vem contribuir para a aprendizagem no tribunal, essa cultura de aprendizagem. Bom, um outro aspecto que eu queria destacar, um outro elemento, são os estímulos que existem, né, no judiciário para essa cultura de aprendizagem que nem todos os órgãos têm. Que é o seguinte, primeiro, o adicional de qualificação, né? A gente tem um adicional de qualificação para cada grupo de 120 horas que os servidores fazem, né, se capacitam, eles recebem 1% do vencimento da sua remuneração a mais. Então, assim, eles são bem estimulados a participar das ações de desenvolvimento justamente por isso. Além disso, limitado a 3%, né? Além disso, temos o adicional de qualificação para graduação, uma graduação extra que o servidor faça, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, eles também vão ganhando percentuais a mais. Isso é um estímulo também para que eles estejam constantemente se capacitando. Mas não só isso, né? Não só a parte financeira, nós também na escola, lá no tribunal, fazemos um reconhecimento público. Um reconhecimento público dos servidores que mais se capacitam a cada 6 meses. Então, a cada semestre, a gente faz essa premiação, troféu aprendizagem contínua. Na verdade, não tem gasto nenhum, praticamente. A gente consegue alguma doação de livros, faz uma aquisição, livros de interesse, vale livros, e faz um reconhecimento formal e parabeniza os servidores que mais se capacitaram e os gestores também. Uma outra iniciativa é a gestão por competência, como a Ana falou. A gente consegue, através da gestão por competência, identificar realmente as lacunas de competência, mas não só isso, a gente consegue pensar nas competências emergentes, né? Então, agora, por exemplo, nesse contexto, a gente está pensando lá na frente o que é que pode mudar. Por exemplo, essa questão agora, muita do trabalho remoto e da pandemia. Então, as habilidades são outras. Então, a gente já está pensando lá na frente o que é que o servidor vai precisar para incluirmos no nosso plano de ações educacionais. E o Aprimore, né, que é o nosso modelo de gestão por competências no STJ, nos ajuda muito a fazer essas customizações e a fazer essas abstrações, pensar o que é que pode ser necessário no contexto futuro. Outro elemento de destaque também é o nosso banco de saberes da educação corporativa.
é o BEDUC. Inclusive, ele foi premiado no último Prêmio Ser Humano da BRH, né, como uma das iniciativas relevantes do tribunal. O que é isso? É um banco do conhecimento. Então, a cada ação educacional que a gente faz, a gente sempre pergunta e pede para os instrutores para que eles façam a sessão dos direitos de uso das apostilas, dos vídeos que eles produzem. Se é uma palestra, a gente grava a palestra e disponibiliza dentro desse banco. Então, a gente tem um banco muito robusto lá de muitas coisas que foram apresentadas e utilizadas nas ações educacionais. Mas não só, também as unidades podem depositar no banco boas práticas. Então, se eu tenho lá na área da TI, eu tenho uma boa prática sobre determinado sistema, ele vai lá, faz um relato, a gente tem toda uma orientação de como fazer, e ele submete ao banco. E isso fica visível, tem duas categorias, pode ficar visível só internamente no tribunal, a dependendo do nível de sessão que o facilitador ou quem está produzindo o material fez, né? Pode ser só no âmbito do tribunal, e muita coisa é para toda a sociedade, fica na internet, fica aberto a todos, né? Então, isso é uma forma de disseminar conhecimento, de compartilhar boas práticas. Isso é cultura de aprendizagem. Outra coisa que a Ana comentou também, que eu gostaria de reforçar, lá no SCJ a gente tem a valorização da prata da casa. O que é isso? A gente sempre tem, dentro da política de gestão de pessoas, a gente sempre que possível, a gente utiliza e valoriza os servidores da casa por meio pela gratificação por encargo de curso, né? Então, a gente tem lá um banco de instrutores, um banco de talentos, a gente sempre faz convocações, quando tem um plano de educação pronto, a gente faz convocações no órgão para ver quais servidores têm uma boa didática e tudo, mas que têm habilidade para aquelas demandas os cursos que vão acontecer naquele ano. Então, a gente sempre dá preferência a servidores da casa. Para que vocês tenham uma ideia, cerca de 63% das ações são conduzidas por servidores do próprio STJ. Isso é muito positivo. É claro, a gente não pode fazer só com servidores, porque a gente precisa oxigenar, precisa estimular novos conhecimentos. E aí quem é de fora traz novidades, né? Agrega valor. Então é importante ter também uma parcela de facilitadores que não são do tribunal para oxigenar a casa. Mas a gente valoriza sim a prata da casa. A gente, para isso, forma também servidores para serem instrutores, né? Isso é muito importante. Porque não adianta só ele ter uma boa capacidade técnica, mas se ele não tem didática, se ele não sabe como passar, como compartilhar o conhecimento, fica difícil, né? A Ana comentou também da ambientação, e a gente está muito aliado, Ana, porque no STJ a gente também tem uma ambientação, um prêmio, né, do CNJ recentemente, com uma gamificação dentro da ambientação. Eles tinham QR codes espalhados no tribunal, tinham servidores coringas, eles tinham que identificar esse servidor, ia lá, entrevistava em grupo, depois voltava para o ambiente à distância, fazia um relato das entrevistas. Era bem bacana. Então, essa iniciativa dentro da ambientação foi premiada pelo CNJ. Assim também como uma outra iniciativa do tribunal, que foi o Na Trilha da Gestão, que é a nossa formação de sucessores. Pensar em sucessão gerencial é sim um elemento fundamental para a cultura de aprendizagem, né? Porque muitas vezes os gestores acabam não se preocupando em formar sucessores, porque eles têm até receio de perder o cargo, né? Então, às vezes, tem essa cultura que não é adequada. Na verdade, a gente tem que pensar em compartilhar, em formar pessoas que possam vir a sucessão, né? Então, a gente tem esse programa de formação de sucessores que também foi premiado pelo CNJ. O CNJ premiou 4 iniciativas do Poder Judiciário inteiro no ano passado, e dessas 4 premiadas, 2 são do tribunal. Então, assim, a gente ficou muito orgulhoso com a premiação e a gente está à disposição para compartilhar, para fazer um benchmark, enfim, para receber vocês o que vocês precisarem. Eu sempre falo, né, uma frase do Cortella que conhecimento e afeto, se a gente guarda, a gente perde. Então, assim, o conhecimento precisa ser compartilhado, assim como o Cortella nos fala. Então, acho que essas experiências nos ajudam a compartilhar o conhecimento. Então, a gente está sempre aberto a benchmarking, temos lá comunidade de prática também, como a Ana comentou que lá tem, a gente tem comunidade de prática no tribunal, no ambiente à distância, é muito forte isso.
Além disso, gente, eu queria compartilhar também algumas ferramentas e iniciativas do tribunal que ajudam não só essa questão do compartilhamento, mas também do registro e o que eu costumo dizer que são deixar rastros, né? A gente precisa deixar rastros para quem vem atrás, né? Para quem um servidor novo que vai chegar na unidade, um gestor novo que vai chegar na unidade, a gente tem que ajudar as pessoas que vêm, que vão dar continuidade ao nosso trabalho, para que elas possam ter um trabalho mais fácil, né? Possam aprender com o que a gente já aprendeu anteriormente. Então, no tribunal a gente usa o SEI, né, que é o sistema de documentação interno, né? E lá tem registro de lições aprendidas de um projeto. Quando a gente faz um projeto, a gente tem um espaço específico para deixar lições aprendidas. Isso é muito interessante para a cultura de aprendizagem. Além disso, no próprio SEI também a gente tem um espaço lá de bases do conhecimento. Então, tem todo um tutorial dizendo como você vai fazer cada coisa. Então, deixar esses rastros, essas pistas que vão facilitar o trabalho de quem vem ou quem vai utilizar esse serviço, isso é cultura de aprendizagem. Outro elemento também que eu queria destacar é o uso de checklists. Tão antigo, né, gente? Checklists. Só que a gente agora está usando as ferramentas digitais para isso. A gente tem o Trello, a gente usa o Trello, algumas unidades usam o Trello. A gente tem o Planner também, né, que é do Office 365. Então, a gente está usando muito os checklists para a gestão da equipe. É muito interessante e é uma forma de deixar esse legado, esse registro de passo a passo. Sem falar na área estratégica do tribunal, que tem todo o mapeamento dos processos, né, que fornece esse serviço de mapeamento dos processos para deixar esse registro para as unidades. Tem os guias, os manuais. O tribunal tem o manual de pesquisa de preço, que é acessado por toda a administração pública, né, que é uma referência, o manual de gestão e de fiscalização de contratos, que também é uma referência. Enfim, a gente tem essa vontade de gerar conhecimento e disseminar e compartilhar. E assim, vou acabar já a minha fala dizendo que, assim, na verdade, o conhecimento, gente, ele precisa ser compartilhado. Essa cultura de aprendizagem, ela precisa estar disseminada em toda a organização e faz parte de cada um de nós. Se a gente não abrir a mente para o compartilhamento, a gente não sai do lugar. Então, o judiciário, assim como lá no TSE, né, Ana? A gente no STJ tem muito isso e a gente nem precisou até o momento de desenvolver uma política de gestão do conhecimento. As iniciativas, elas surgem das próprias unidades, né, sem ter sequer uma política oficial, formal de gestão do conhecimento. E assim, eu acho até que é bacana. Eu não sou contra os órgãos que têm uma política, isso é legal, ou que têm uma unidade de gestão do conhecimento, mas lá não tem essa unidade. As iniciativas surgem de todas as áreas de forma muito espontânea e coordenada. Eu acho que isso é muito positivo e tem seu valor no STJ e acredito que em vários órgãos que estão aqui nos assistindo. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essas experiências. A gente que agradece, Pablo. Sim, nem sempre a gente tem oportunidade de entender como é que está acontecendo por dentro, né, das organizações, e acho que essa experiência da gente enxergar o que vocês estão fazendo ajuda bastante a ter insights, a ter ideias, e eu acho que o objetivo é exatamente esse aqui. A gente tem uma pergunta da Juliana Polônio Vieira. Ela está perguntando sobre, se você pode comentar um pouco, como que funciona programas específicos de liderança dentro do STJ. Nossa, o programa de liderança da STJ é antigo, viu? A gente tem um programa de desenvolvimento de gestores desde o começo da década de 90. A gente tem essa preocupação em formar gestores. E eu tenho até um pouco mais de propriedade para falar, porque antes de ser o diretor da escola, eu era justamente da área de desenvolvimento gerencial. Então, são muitas as iniciativas. A gente faz workshops, tem a parte à distância, né? Tem jogos corporativos, tem coaching, como eu falei antes. Então, é um programa muito robusto e que vem dando resultado há muito tempo, né? A gente utiliza uma base
teórica para delimitar quais são as competências gerenciais, né? Porque se a gente não delimitar, cada gestor de uma área vai querer puxar a sardinha para o seu lado e vai dizer assim, isso também é competência gerencial. Então, a gente usa a base teórica do Robert Quinn para delimitar quais são as competências. E aí, na minha tese de doutorado, eu fiz uma atualização do modelo do Robert Quinn, que ele é americano, né? Eu fiz uma adaptação do modelo dele para o setor público brasileiro. Eu fiz uma pesquisa no Brasil inteiro, municípios, estados, DF, órgãos da União, órgãos do Ministério Público, Judiciário, Executivo. Então, fiz uma ampla pesquisa no Brasil e a gente adaptou esse modelo do Robert Quinn para o contexto público. Então, é essa base que a gente segue hoje. É a base do Robert Quinn atualizada pela minha tese, que foi de 2019. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Carlos Felipe. Ele pergunta que as dúvidas começam a entrar mais no detalhe, né? Eu acho isso bacana. Ele está perguntando aqui como é que você fala um pouquinho mais sobre esses vídeos curtos encaminhados via WhatsApp, né, para os servidores. E aí eu emendo na pergunta dele, como é que, se vocês fazem algum tipo de gestão sobre esse acesso, né? Porque quando a gente manda para o WhatsApp, perdeu, né? Você não sabe quem viu, quem não viu, qual o impacto disso lá. Como é que você lida com essa incerteza da entrega, né, e da leitura? E como é que você cuida dessa parte dessa produção? Perguntado pelo Carlos. Ok. Carlos, é o seguinte, lá a gente faz essa gravação de forma caseira, os instrutores fazem isso em sua casa, né? Ou agora, durante a pandemia, fazem em sua casa, gravam com o próprio celular e a gente faz uma edição meio que caseira mesmo. Tem alguma pessoa entende lá na escola de edição de vídeo, faz uma edição, coloca uma vinheta inicial. Então, é basicamente isso. Então, a gente pega esse material e coloca na página do YouTube da Escola Corporativa. A gente tem uma página no YouTube, então a gente publica lá os microvídeos e depois pega o link do YouTube e manda pelo WhatsApp. Então, as pessoas conseguem acessar diretamente no WhatsApp, pelos canais mais fáceis, né? Mas está tudo lá no YouTube. Então, lá também vai ter o registro de acesso, de tudo. Então, fica fácil. Ótimo. O pessoal está perguntando aqui, a Larissa Stoli, como é que ela faz para encontrar sua tese de doutorado para leitura? Deve estar publicada. Onde que foi que você concluiu? Eu concluí o meu doutorado na Universidade de Brasília. Então, vai estar lá no banco de teses e dissertações da Universidade de Brasília, Pablo Fernando Pessoa de Freitas. Vai ser um prazer a gente trocar uma ideia, conversar, tá? Se tiver qualquer dificuldade, manda um e-mail para mim que eu também retorno com o link para a tese, tá bom? Beleza, muito bom, Pablo. Já estamos invadindo aqui o horário da fome, né? O pessoal da outra vez reclamou que invadiu o horário da fome, aí tem que sair, não consegue pensar direito. Então vamos, muito obrigado, Pablo, Falei, Mauro. Não, eu queria uma última participação aqui, bem rapidinho. Parabenizar, né, o TSE e o STJ, porque em curto espaço de tempo vocês conseguiram trazer tantas experiências aí interessantes que deu gostinho de quero mais, viu, Rafael? Aí a gente podia ficar aqui muitas horas conversando, eu não vou nem, tinha um monte de perguntas aqui também, mas já vou pular, mas parabéns aí pelo trabalho, né? São muitas iniciativas e de forma bem competente. Ficamos aqui orgulhosos aí com esse trabalho enquanto cidadão aí do TSE e do STJ. Obrigado aí por tudo. É verdade. A gente podia depois fazer uma websérie só do Poder Judiciário, né? Fica para pensar. Bom, a gente tem eu coloquei no link no chat, agora a gente tem a avaliação desse evento. Quem quiser receber um certificado de participação, é só entrar no link que eu coloquei, responder. A avaliação você vai gastar 1 minuto e meio para fazer, são 4 perguntas simples, mas é importante para a gente entender como é que vocês estão enxergando esse evento. A gente tem uma surpresa também no final. A gente está aqui com o Gabriel Nunes. Gabriel Nunes, ele é bacharel em computação, facilitador visual, designer,
gráfico, design thinker, o X, e ele está fazendo a representação visual, a facilitação visual desse encontro. E ele, ao final, fez um mapa visual, e a gente vai ver agora como é que ficou esse resumo da nossa conversa. Gabriel, olá, vamos lá. pessoal, tudo bem? Eu preciso que você me torne co-anfitrião, Rafael. É sempre assim, eu sempre esqueço. Parabéns, Ana Cláudia, parabéns, Pablo, foi fenomenal. Obrigada. Vocês gostem. Eu aprendi bastante escutando vocês, ampliou meus horizontes sobre cultura de aprendizagem, sobre as boas práticas de aprendizagem dentro do TSE e do STJ. Pode ir aí, manda aí. Vou mandar aqui uma... Então, tá, gente, vamos lá. Aqui é a cultura de aprendizagem judiciária, né, com Ana Cláudia Mendonça e o Pablo Sim. Freitas. Né? Aí desenhei um pouco sobre a evolução da aprendizagem, né, que a Ana Cláudia falou, né, como que ela veio dando. Eu fui um pouquinho mais longe, né, lá nas cavernas, a evolução lá, a invenção da máquina de escrever, né, de tipos, aí o computador já passando pela transformação digital e agora uma integração em rede. E aí, né, a aprendizagem é orgânica, ela é viva, né, esse ciclo de aprender, desaprender e reaprender, que é a base do lifelong learning, né? Isso. E essa é uma aprendizagem sempre centrada nas pessoas, né? Mas as organizações aprendem, e muito, né? E aí vem eu gostei muito da frase do Pablo, que o formal não é formal, né? Não é eu achei muito forte, Adorei, muito legal. vou usar. Sempre também a aprendizagem contínua, o aprender, reaprender e desaprender de uma forma contínua, né? E aqui um casamento muito bem sucedido entre gestão por competências e trilhas de aprendizagem, né? Cada um trazendo o seu melhor, né? E é isso, pessoal, foi essa minha impressão aí dessa nossa excelente conversa. Foi muito legal, aprendi bastante, espero que vocês tenham gostado. Muito bom, muito Parabéns. Muito Parabéns, bom. cara. Muito legal. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Depois a gente vai divulgar para vocês aí esse trabalho aí do Gabriel. Gabriel Nunes, muito bom, facilitador visual. Eu queria já ir caminhando para o nosso encerramento aqui, agradecendo a presença de todo mundo, Mauro, Pablo, Ana, Gabriel, sim, foi muito bom. Quem reforça o convite para vocês que estão assistindo, compartilhem a nossa websérie, ainda tem 3 episódios, cooperagov.raleduc.com.br. Façam a sua avaliação desse episódio, façam a inscrição para ganhar o certificado. E vou passar as palavras finais agora para o Mauro, depois a gente vai passando aqui para os demais. Mauro. Rafael, só agradecer aí a parceria mais uma vez com a Raleduc, conte sempre com a BRH para divulgar e difundir as boas práticas de gestão de pessoas. Obrigado, pessoal, Ana, Pablo e os pessoal que assistiu. Beijo, Mauro. Pablo, se puder dar suas palavras finais aí para a gente. Muito obrigado pela presença, mais uma vez. Então, muito obrigado, Rafael, pelo convite. A experiência foi muito rica. Agradeço muito ao Mauro também, da BRH, a Ana Cláudia, minha parceira de sempre, ao Gabriel, né, com o registro gráfico. E eu queria deixar aqui, para finalizar, o meu abraço virtual, né, que não pode ser presencial, então meu abraço virtual a todos os guerreiros da área de gestão de pessoas que são servidores públicos e querem sempre dar o melhor de si para que os órgãos, né, e o poder público tenha efetividade. Então, meu abraço para todos vocês. Ana, obrigado. Então, obrigada, gente, todo mundo. Eu sempre gosto muito de falar, todo mundo sabe, né? Então tem que me controlar. Pudesse, ficava aqui, como diz o Mauro, pudesse, a gente ir aqui até outras horas, né? Isso serve para um happy hour depois, né? Virtual. E aí, Pablo, obrigada mais uma vez, né, por essa parceria. Gabriel, amei. Eu quero, depois eu vou copiar para botar na minha sala, né? Mauro, como sempre, uma jornada incrível que a gente faz junto. E você, Rafael, top 10 aí, capitaneando isso. Achei essa iniciativa maravilhosa, a gente mostrar
para as pessoas, que o serviço público, né, não é formal, que eu adorei essa frase, a partir de agora ela será minha também. E aí... À vontade, a regra é compartilhar. Exato. E aí, gente, eu acho que, assim, por final, eu acho que a gente precisa mais de gente, em vez de sangue no olho, a gente precisa de gente com brilho no olho, né? Então, essa coisa de, vamos ter sangue no olho, não, vamos ter brilho no olho. E, para isso, a gente, da área de gestão de pessoas, tem que colocar as pessoas no centro, né? A gente não pode fazer processos de trabalho só para a gente, para o RH, a gente tem que colocar para as pessoas. Então, colocar a pessoa no centro e ter as pessoas como protagonista, né, desse trabalho de gestão de pessoas, eu acho que é uma grande... Se a gente já faz isso, a gente já faz uma grande mudança dentro das nossas práticas de gestão de pessoas, né? É isso. Isso, uma honra imensa estar com vocês aqui, viu, pessoal? Muito legal mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Próximo episódio, terça-feira, com o pessoal do Sistema S, 11 horas, mesmo bate-canal, mesmo bate-local. Muito obrigado. Tenham todos um excelente fim de semana. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Tchau.